Qual é o dom de falar em línguas? O dom de falar em línguas é um fenômeno espiritual fascinante e muitas vezes mal compreendido, mencionado no Novo Testamento. Esta breve resposta irá aprofundar a história, o propósito e o significado por trás deste dom enigmático, explorando-o através de relatos bíblicos, interpretações teológicas e experiências da vida real. Junte-se a nós enquanto desvendamos os mistérios do falar em línguas e descobrimos seu significado na vida dos crentes. O fundamento bíblico do falar em línguas. O dom de falar em línguas, também conhecido como glossolalia, aparece pela primeira vez na Bíblia no livro de Atos. No dia de Pentecostes, os apóstolos e outros seguidores de Jesus estavam reunidos em Jerusalém quando experimentaram um poderoso derramamento do Espírito Santo. Atos capítulo 2 versículos 1 ao 4, descreve este evento. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, um som semelhante ao sopro de um vento violento veio do céu e encheu toda a casa onde estavam sentados. Eles viram o que pareciam ser línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Este evento marcou o nascimento da igreja cristã primitiva, e o dom de línguas tornou-se um sinal da presença e do poder do Espírito Santo na vida dos crentes. O propósito de falar em línguas. O dom de línguas serve a vários propósitos na vida de um crente, conforme descrito no Novo Testamento. Um sinal para os incrédulos, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22. Quando os apóstolos falaram em línguas no dia de Pentecostes, a diversificada multidão em Jerusalém ouviu a mensagem de Jesus Cristo nas suas próprias línguas. Este evento milagroso atraiu muitas pessoas à fé em Jesus, cumprindo o propósito das línguas como sinal para os incrédulos. Edificação do crente individual, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Quando um crente fala em línguas durante a oração ou adoração pessoal, isso pode ser uma fonte de edificação e encorajamento espiritual. O apóstolo Paulo escreveu que qualquer que fala em língua edifica-se a si mesmo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Edificação da igreja, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. No contexto de um culto ou reunião de adoração, falar em línguas pode contribuir para a edificação da igreja quando acompanhado de interpretação. Paulo escreveu: quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um hino ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma língua ou uma interpretação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. O dom da interpretação. Intimamente relacionado ao dom de falar em línguas está o dom de interpretação. Este dom permite ao crente compreender e comunicar o significado de uma mensagem falada em línguas. Paulo enfatizou a importância da interpretação no contexto de uma reunião da igreja. Se alguém falar em uma língua, 2, ou no máximo 3, falem um de cada vez, e alguém deverá interpretar. Se não houver intérprete, o orador deverá ficar calado na igreja e falar consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 27 e 28. O dom de interpretação garante que a mensagem transmitida através de línguas possa ser compreendida e aplicada por toda a congregação, contribuindo para a edificação e crescimento da igreja. Controvérsias e mal-entendidos. Ao longo da história, o dom de falar em línguas tem sido objeto de controvérsia e mal-entendidos. Alguns dos principais debates em torno deste dom espiritual incluem a natureza das línguas faladas. Alguns argumentam que o dom de línguas envolve falar em línguas humanas conhecidas, como evidenciado pelo dia de Pentecostes, quando pessoas de várias nações ouviram a mensagem nas suas línguas nativas. Outros acreditam que falar em línguas também pode incluir uma língua celestial desconhecida, como mencionado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Se eu falar em línguas de homens ou de anjos, mas não tiver amor, sou apenas um gongo retumbante, ou um símbolo que retine. A necessidade do dom para todos os crentes. Algumas denominações cristãs ensinam que falar em línguas é evidência do batismo do crente no Espírito Santo e é, portanto, necessário para todos os cristãos.
Outros acreditam que, embora o dom de línguas seja uma manifestação genuína do Espírito Santo, não é exigido de todos os crentes. Paulo abordou esta questão em 1 Coríntios capítulo 12 versículos 27 ao 31, enfatizando que nem todo crente terá os mesmos dons espirituais. A visão cessacionista sobre o dom de línguas. Alguns cristãos têm uma visão cessacionista, acreditando que o dom de línguas, juntamente com outros dons milagrosos como a profecia e a cura, deixaram de estar disponíveis aos crentes. Os cessacionistas argumentam que estes dons eram exclusivos da era apostólica e serviam para autenticar a mensagem e o ministério da igreja primitiva. Eles costumam citar 1 Coríntios capítulo 13 versículos 8 ao 10 como evidência de sua posição. O amor nunca falha. Mas onde houver profecias, elas cessarão. Onde há línguas, elas serão acalmadas. Onde há conhecimento, ele passará. Pois conhecemos em parte e em parte profetizamos. Mas quando chega a plenitude, o que é em parte desaparece. Nesta visão, o dom de línguas não serve mais a um propósito na igreja moderna e não é mais concedido pelo Espírito Santo. Esta perspectiva cessacionista contribui para o debate contínuo sobre o papel e o significado de falar em línguas na experiência cristã contemporânea. O papel das línguas na igreja moderna. A prática de falar em línguas continua a ser um ponto de discórdia dentro da comunidade cristã. Algumas igrejas incentivam e praticam o dom de línguas, enquanto outras o desencorajam ou proíbem, citando potencial confusão ou desordem nos cultos de adoração. Experiências da vida real de falar em línguas. Muitos crentes ao longo da história relataram experiências pessoais de falar em línguas durante a oração, adoração ou momentos de intensa angústia emocional ou espiritual. Essas experiências muitas vezes envolvem uma sensação de estar cheio do Espírito Santo e uma concomitante liberação de tensão, medo ou ansiedade. Embora as experiências de falar em línguas possam variar muito, muitas vezes partilham temas comuns de renovação espiritual, capacitação e uma ligação mais profunda com Deus. Conclusão. O dom de falar em línguas é um aspecto fascinante e misterioso da fé cristã. Ao longo da história, este fenômeno espiritual tem intrigado tanto crentes como céticos, inspirando admiração, debate e até controvérsia. À medida que exploramos o fundamento bíblico, o propósito e as experiências da vida real de falar em línguas, fica claro que este dom tem grande significado para muitos crentes. Embora o dom de línguas possa não ser experimentado ou compreendido por todos os cristãos, a sua presença na vida de alguns crentes serve como um poderoso lembrete das diversas e maravilhosas formas pelas quais o Espírito Santo pode manifestar-se na vida do povo de Deus. À medida que continuamos a procurar uma compreensão mais profunda dos dons espirituais, possamos permanecer sempre abertos às muitas formas pelas quais o Espírito Santo pode guiar-nos, capacitar-nos e transformar-nos como seguidores de Cristo.